Fala, gurizada. Hoje a gente vai ver a aula, talvez a aula mais importante que a gente tenha para ver nesse curso de C, que é como modularizar o nosso código, criar funções e dividir ele em partes e separar os arquivos que a gente tem, o programa principal, dos arquivos auxiliares, que a gente chama de biblioteca. Então vocês podem baixar esses códigos que eu vou mostrar agora nesse link. A gente, quando cria um programa principal, um main, a gente tem sempre dois parâmetros como entrada, padrão. Então a gente tem o argc, que me diz a quantidade de argumentos que eu vou receber pela linha de comando quando eu mandar executar o programa, que vai ser um inteiro, e o argv, que vai ser um vetor de strings. Então vai ser um vetor de caracteres. E nele eu vou receber de fato os parâmetros. Então aqui um exemplo, a gente está recebendo no nosso programa principal o argc, está usando ele dentro do for para percorrer a quantidade de argumentos que a gente vai ter, e está mostrando os argumentos ali no nosso printf, através do nosso parâmetro argv. Então vamos ver na prática como é que funciona isso. Então aqui vocês podem ver que a gente tem o nosso programa principal main. Primeiro a gente faz um printf do argv índice 0, que é o nome do nosso programa, que é sempre o primeiro argumento. E depois a gente vai percorrer todos os argumentos que a gente tem, usando o argc, que é a quantidade. No exemplo ali de baixo eu usei 4 argumentos, e para cada um deles eu estou mostrando ele na tela usando o contador i para acessar cada um dos argumentos que eu recebi. Então, nesse caso, o primeiro argumento era 1, o segundo abacate, o terceiro 23 e o quarto teste. E agora funções. Então, a gente não precisa, além do main, que é a nossa função principal, a gente pode ter outras funções no nosso código. A gente pode modularizar ele. Toda vez que a gente criar uma função, a gente precisa definir 3 partes. Primeiro, o tipo de informação que eu vou retornar, o nome da função, para quando eu tiver que reutilizar esse código, e quais são os parâmetros que eu preciso receber como entrada. Então ali vocês podem ver até a notação matemática, ó. Tem uma série de entradas, tem um processamento, a minha função, e vou gerar alguma saída. Nesse exemplo aqui a gente tem uma função chamada teste, recebe um inteiro que eu chamei de x, um float que eu chamei de s e um char, um caractere que eu chamei de w, e retorna um inteiro. Então nesse caso é fixo, ele sempre retorna 3, e aí eu estou recebendo essas 3 informações como entrada e estou retornando 3 no final. Aqui uma função mais prática agora, então eu sempre que for retornar alguma coisa, eu preciso usar a palavra reservada return. É isso que eu estou fazendo ali, tanto para calcular o quadrado, quanto para imprimir positivo. Então eu tenho 2 funções, mais a nossa função principal. Então na função quadrado, o que eu tenho como entrada? Um valor float, que eu chamei de x. E como saída, um valor float também. E o resultado do cálculo, que é x vezes x. Então ele vai multiplicar x vezes x e vai retornar esse resultado, que também é um float. No caso do imprime positivo, eu vou retornar um inteiro e vou receber um float como entrada. Então, se ele for negativo, vou retornar -1, caso contrário, eu vou retornar ele próprio. Então, ali, quando eu chamo ali embaixo na função principal, eu estou invocando a função imprime positivo, eu estou passando para ele, como entrada, o resultado do que vai ser retornado da função quadrado, que está recebendo como parâmetro de entrada o valor -4.7. Então, o que vocês acham que vai ser retornado ali? Como o quadrado com entrada -4.7 vai me retornar esse valor multiplicado por ele mesmo, que também vai ser um número negativo, quando ele passar esse valor multiplicado como entrada para o imprime positivo, ele vai entrar no if e vai retornar -1. Então o que vai aparecer na tela para nós é o -1. Eu falei um pouco da função main, né? O padrão da função main é sempre retornar um inteiro. Então se eu retornar 0 na minha função principal, significa que tudo ocorreu perfeitamente. E se retornar algum outro valor, de 1 a 256, que significa que teve algum erro. A gente pode ter um código de erro, cada número desses representando uma coisa diferente no nosso código. E em C, diferente de várias linguagens, a gente tem a declaração da função, que a gente chama também de protótipo da função, e a definição de fato. Então em C a gente pode declarar todas as funções que a gente vai ter no código antes do nosso main, sem implementar elas, criar o nosso código principal, o main, que é o mais importante, e logo após declarar de fato cada uma das funções que eu defini previamente antes do main. Então aqui nesse caso, ó, eu estou declarando o protótipo, que retorna um float, chama quadrado, recebe um float, e defini a minha função main, que recebe o que a função quadrado vai me retornar para 1.44, e ali ele vai retornar e vai guardar em f. Agora, lá embaixo eu vou implementar de fato. Ó. Se eu não tiver aquele float quadrado, float x, return x vezes x, ele vai dar um erro, e se eu tirar lá a declaração lá de cima, ele também vai dar um erro, porque o compilador não vai conseguir encontrar a declaração da função. Então, vocês têm 2 opções. Ou vocês já definem ela antes do main, ou desse jeito que é mais
fácil de ler o código depois, declara todas as funções, todos os protótipos primeiro, cria o nosso main e depois implementa eles. O que seria escopo de variável? Então, o escopo de variável é para o compilador em qual momento que existe aquela variável ou não. Então, dependendo do contexto do programa, eu vou ter um escopo diferente do que eu tô, por exemplo, quando eu estou no programa principal, eu tenho o escopo das variáveis que foram declaradas ali dentro. Quando eu estou na função quadrado lá, eu tenho só as variáveis que estão declaradas dentro da função quadrado. Então, vamos ver um exemplo. A gente tem duas funções, soma, multiplica e a nossa função main principal. Ela está sendo usada, tanto a soma quanto a multiplica estão sendo usadas dentro do nosso programa principal. E a gente tem a variável global lá, que pode ser enxergada em todo o nosso código. Então eu deixei até em vermelho lá e coloquei de propósito 666, porque global é do capeta. A gente nunca deve usar variável global. Ela não é uma boa prática, ela gera uma série de problemas. Como eu vou estar mexendo nessa mesma variável em vários trechos do código, e mais de um pode estar mexendo, não é uma boa usar, mas é possível. A gente consegue definir uma variável global que a gente consegue acessar em todo o nosso código. As variáveis que estão em verde, dentro da função soma, só existem quando a função soma estiver executando. Fora dela, elas não existem. Então, por isso que lá em multiplica, consigo declarar aquele x e y azul, porque ele não é o mesmo x e y que tem na função soma ali em cima em verde. Aí a gente tem as outras variáveis locais ali do main, que estão em laranja, que só existem dentro do programa main. Quando a gente executar, vai acontecer isso. Ele vai pedir um valor, eu informei 10, vai pedir um segundo valor, eu informei 20. Vai chamar a função soma, aí vai mudar o escopo, vai ir lá para a soma, só vai existir as variáveis x, y e s, que estão em verde. Quando ele retornar o s, aí que ele vai voltar para o escopo do main e vai trabalhar com as variáveis em laranja. Tem duas coisas que eu posso fazer em C com funções, que é a passagem de parâmetro. Então eu posso passar tanto o valor, conteúdo da minha variável, quanto eu posso passar a referência de memória de onde ela está. Quando é que eu vou usar um e quando é que eu vou usar outro? Quando eu precisar só receber um valor e usar ele em algum cálculo, em alguma coisa, eu vou usar por valor. Quando eu precisar modificar essa variável para quando ele voltar para a função que chamou ter alterado aquela variável, aí eu vou usar por referência. Então, nesse caso aqui, o que está em azul, que é por valor, eu recebo o conteúdo de x. Então, ali ele não vai ter modificado. Quando eu estiver na última linha lá do nosso programa principal, o nosso x não vai ter sido alterado. Ele vai continuar em 10, que é o que estava antes de chamar o imprime valor. Já no caso do por referência, vocês podem notar que depois que eu chamo imprime valor e passo o endereço de memória com e comercial, aí ele já modifica e quando vem aqui para o printf, ele já está com o valor alterado. Não precisa se preocupar muito com essa parte de referência, porque a gente vai ter uma aula só sobre ponteiros, que é o bicho papão de C, né? Mas não se preocupem que não é nada de outro mundo. Posso passar um vetor também, então posso passar tanto usando colchetes ou usando o asterisco, as duas formas que estão ali. E agora bibliotecas, que é como é que a gente organiza. O ideal em C é a gente separar o nosso código em arquivos e cada arquivo ter as suas funções que dizem respeito a alguma coisa. Por exemplo, quando a gente usa o math.h, a gente tem só funções matemáticas. Quando a gente usa o stdio.h, a gente usa só funções, a gente só tem funções lá declaradas que são de entrada e saída. Então essa é a ideia. A gente pode criar as nossas bibliotecas. E essas bibliotecas vão ter sempre a extensão .h, não vai ser .c. Eu nunca vou ter um programa principal dentro de uma biblioteca. Então, também são chamadas de header files, também em inglês. E quando a gente vai incluir lá no nosso programa, dizendo que a gente precisa usar aquelas funções da biblioteca, diferentemente do que a gente faz com as funções padrões de C, que a gente usa o menor e o maior, como a stdio.h, quando a gente criar a nossa função, a gente tem que usar entre aspas duplas na hora de fazer o include. Então aqui a gente tem dois arquivos, ó, funções.h, que eu tenho float quadrado. Vou mostrar na vida real. Então aqui eu tenho um arquivo, funções.h, que só vai ter a declaração da implementação da função quadrado. E lá no nosso programa C, funções.c, aí sim, ó, eu incluo o stdio.h para poder usar o printf e incluo a funções.h, que é aquele arquivo anterior, para eu ter a implementação. Quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu tivesse pego todo esse código aqui e jogado aqui. E aí eu posso usar a nossa função. Se eu tirar esse trecho de código aqui, eu já não consigo mais usar a função porque ela não está declarada. Se a gente executar, vai mostrar o valor 4. Aqui estão as principais bibliotecas que vocês podem usar. Então, podem pausar aqui, dar uma lida, mas são as que são mais usadas normalmente. Então aqui eu criei meu arquivo de biblioteca chamado full.h. E aqui eu fiz só a definição da função, aqui eu nem implementei.
Isso é uma boa prática, porque vocês podem reimplementar da forma que vocês quiserem em vários arquivos diferentes, né? Na hora de implementar, eu tenho meu arquivo de mesmo nome .c, então full.c, implemento que eu tenho que fazer, que eu estou só implementando, só tem a função ali que imprime na tela a chamada da função para saída de erro, std error. E no nosso programa principal, finalmente, eu vou ter o meu main, que vai incluir só o full.h, e eu vou chamar a função que está definida no full.c, está implementada lá. Então, na hora de compilar, você tem uma pequena observação, que vocês forem chamar o GCC ali para compilar, se forem fazer por linha de comando, vocês têm que chamar os dois arquivos .c, tá? E aí criar um arquivo objeto que eu chamei de main aqui. Na hora que eu executei, ele mostrou o conteúdo da chamada da função full. É isso, muito obrigado e como dizia o Exterminador do Futuro, I'll be back.